Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Hoje é uma semana para você. Eu desejo no fundo do meu coração que essa semana seja uma semana cheia de surpresas da parte de Deus. Que você possa viver experiências incríveis. Que o Senhor se revele através do seu Espírito sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Queridos, a palavra do Senhor se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do verso 14, que diz assim: Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer, em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas agora que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Oh, aleluia! Essa palavra aqui é forte, de Atos 4. Pedro e João presos. Se você não conhece a história, você retrocede aqui um pouquinho. No capítulo 13 vai falar da cura de um coxo. Pedro, depois de um milagre maravilhoso, depois da derramada do Espírito Santo sobre a vida dele, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, depois da experiência ali unânimes, orando, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, as pessoas que ouviam a palavra sendo pregada pelos apóstolos, e a igreja crescia na graça em números. E era evidente a presença de Deus sobre a vida dos apóstolos, Pedro e João. Eles vão para a sinagoga, orar. Mas antes de entrar na sinagoga, ali na hora nona, havia um coxo de nascença que sempre colocavam ele ali na porta formosa para pedir esmolas. E quando Pedro e João se aproximou, na tentativa de serem ajudados de alguma forma, ele pede esmola aos dois apóstolos. E você já conhece a história, se não conhece, vai no capítulo 3, confere. Pedro e João falam: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho vos dou. Mas o que nós temos, olha para nós. O que nós temos, que estava falando mais a presença de Deus, o poder de Deus, que através de Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, que foi derramado sobre nossas vidas, este poder também eu transfiro para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo ali imediatamente levantou. Então, por isso, por causa desse milagre, dessa ação maravilhosa, se levantaram contra Pedro, o sinédrio, onde ficavam ali as autoridades, os sacerdotes, os anciões, e chamaram Pedro e João e mandaram prendê-lo. Só que o que eu aprendo aqui nessa passagem é que quando Deus ele está trabalhando, ele está se manifestando, quando Deus está operando através do seu povo, é algo incontestável. Não adianta as trevas se levantarem. Não adianta Satanás querer colocar pressão, querer levantar ventos contrários para impedir a ação do Espírito Santo no povo de Deus. Tentaram prender
Pedro e João e até conseguiram prender, mas não tiveram com que acusá-los, porque a evidência do milagre foi notória. O feito que ali foi estabelecido na vida daquele coxo foi notório, todos puderam ver, ou seja, era impossível negar a operação do Espírito Santo, porque só Deus pode fazer alguém sair de um estado de paralisação, do estado de doença, do estado de enfermidade e curar, se não for através do próprio Deus. E ali, quando eles começaram a indagar a Pedro e a João, via que nada podia fazer, acusá-los, ou coisa contrária, começou a aumentar a pressão, ou seja, vocês parem de falar nesse nome, parem de pregar nesse nome, porque se vocês não pararem, nós vamos fazer coisas piores, ou seja, vamos prender. E ali usou tudo que é tipo de ameaças mais sórdidas. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem a convicção de quem o chamou, o homem e a mulher de Deus que tem convicção daquilo que foi entregue na sua vida, daquilo que recebeu, sabe o que fala? Faz igual Pedro e João, responde assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir a voz dos outros ou a voz de Deus? Ou seja, ouvir a voz de homens ou a voz de Deus? Será que é justo parar de falar daquele que é o Criador, daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que leva a salvação aos que estão cativos, para poder ouvir o que o Satanás, o que o homem usado pelo diabo está querendo fazer? Era mais ou menos isso que ele estava falando. Pedro e Tiago, na autoridade de Jesus Cristo, possuído pelo Espírito Santo, ele declarou na intrepidez, na ousadia: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ei, querido, você que está me ouvindo agora, que tem sido impactado pela presença do Senhor, você que tem vivido pela graça, sentido a presença de Deus sendo manifesta na sua vida, que através de você tem levado cura para outras pessoas, não se intimide com as lutas, não se intimide com as ameaças de Satanás, porque ele vai tentar te parar, ele vai tentar levantar prisões para te deter. E quando isso não conseguir te deter, vai tentar te ameaçar de outra forma. Não pare, faça igual Pedro e João, não pare, continue sendo convictos, continue sendo firmes na palavra, aleluia, de Deus que o Senhor confiou, no nome do Senhor Jesus. E quanto mais Pedro e João falavam ali no seu posicionamento, naquilo que eles acreditavam, naquilo que eles viveram, naquilo que era o estilo de vida deles, no versículo 21 diz: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ou seja, não adianta Satanás tentar resistir. Ele vai cair por terra. Deus está mandando te dizer: não retroceda, não se intimide, porque o diabo vai perder as forças, as trevas vão perder as forças contra a sua vida, a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, não vão prevalecer. Aleluia! As forças do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, porque é impossível negar os fatos diante daquilo que nos chamou, aleluia, aquele que nos chamou com ousadia, com autoridade. Faça mesmo, profetiza mesmo, pregue a palavra mesmo. Quanto mais a situação estiver estreita, quanto mais a luta for, aleluia, acirrada, você fale, não cale. O diabo quer nos calar, quer calar a igreja, quer calar o povo de Deus. Mas quando nós temos a convicção de quem foi que nos chamou, nada pode nos calar e nem nos parar. Então medita nisso. Enfrente essa semana com ousadia. Não negue o que Jesus fez por você ali na cruz do Calvário. Não negocie o que Deus te entregou, a autoridade, a ousadia que Deus te entregou. Não negocie com as forças das trevas. Continue militando, continue marchando, continue pregando esse evangelho, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Ele te mandou, porque toda vez que a gente vai fazer o que Deus nos manda, o diabo se levanta, mas não se esqueça que você foi revestido.
Há um revestimento sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre você. Eu quero orar contigo neste momento. Fecha teus olhos, Pai. Nós te louvamos e agradecemos porque, Pai, o Senhor, através de Jesus Cristo, nos ungiu com teu Espírito, nos dando uma intrepidez, força, autoridade para denunciar as obras das trevas, para curar os enfermos, aleluia, para levar a salvação aos que estão cativos. Todos que estão me orando aqui, Pai, se tiver alguma sombra de enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, este nome que é todo poderoso, nós repreendemos toda enfermidade agora. Sejam curados vocês que estão enfermos, pode ser enfermidade física, enfermidade espiritual, enfermidade emocional na alma. Em nome do Senhor Jesus, seja curado, seja curada em todas as áreas. Que toda ação maligna contra a tua vida, setas malignas, armadilhas que Satanás tem preparado para você, sejam desfeitos agora no nome do Senhor Jesus. Eu não vou parar de pregar esse evangelho. Eu não vou parar de pregar que Jesus ainda liberta, salva e leva o pecador arrependido para o céu. Que Deus abençoe. Fica com o Senhor Jesus Cristo e que o Espírito de Deus te conduza a viver tudo aquilo que Deus já traçou para você. Compartilha também essa mensagem, se inscreve no nosso canal. Deixa aqui seu like, seu comentário, se você recebe essa palavra no seu coração. Deus abençoe.